Conta uma história de um rapaz, de uma família rica, menino mimado, daqueles que têm tudo, e com isso também responsabilidade zero. Ele acordava a hora que queria, não queria saber de estudar, não queria saber de trabalhar. O pai, não aguentando mais, começou a pressionar: você tem que fazer alguma coisa da vida. Chegou uma hora que o rapaz não aguentou mais. Ele fugiu de casa, simplesmente fugiu. E ele foi dormir no banco da praça. E assim passou uma semana, 2 semanas, com frio, com fome, até que uma boa alma se aproxima dele. Vem aqui, eu tô vendo que você é um bom rapaz. Você quer trabalhar e cuidar lá do meu jardim? Eu te dou moradia, eu te dou comida. Ele feliz da vida, agora que ele tinha o básico. Ele cuidava do jardim e foi procurar também alguma fonte de renda extra. Ele gostava de fazer pão e ele pediu para trabalhar numa padaria. E rapidamente ele começou a crescer na padaria. Ele começou a ganhar mais dinheiro, e com isso ele foi juntando dinheiro. E como o sonho de todo empregado é se tornar proprietário, ele abriu a sua própria padaria. Mas não tinha muita experiência. Também não sabia fazer negócios. E em pouco tempo a padaria faliu. E na hora que ele ia fechar a padaria, apareceu uma pessoa e falou: Calma aí, não, não, não faça isso. Eu vou ser seu sócio. Colocou o dinheiro, reformou a padaria, fez ela funcionar e em pouco tempo eles já tinham 5 filiais. 3 anos se passaram desde que ele saiu da casa do pai. Ele escreve uma carta, tinha cortado relações. Papai, na discussão entre eu e você, eu ganhei. Hoje, 3 anos depois, eu tenho US$ 1 milhão, fruto do meu esforço, fruto da minha sabedoria. Ainda bem que eu saí da sua casa. O pai recebe a carta e manda uma carta de volta. Querido filho, eu não ia te falar, mas eu acho que para a sua educação, para o seu crescimento, vale a pena você saber a verdade. Você saiu da minha casa e foi dormir na praça. Como que você acha que de repente uma pessoa chegou e se aproximou de você e convidou para você dormir na casa dele e te deu comida? Fui eu que banquei isso. E depois você, sem experiência nenhuma, foi para uma padaria e de repente começou a ganhar mais e mais e mais. Eu banquei isso. E o que você acha? Que você que não tem experiência nenhuma como empresário, chega alguém do nada e ele quer ser teu sócio. Sócio no sentido que ele pagou tudo e abriu 5 padarias. Eu que banquei isso. Pelas minhas contas, nesses 3 anos, eu investi ou gastei US$ 1 milhão. Achei importante você saber disso. Com amor, papai. Eu fiquei pensando, essa história é muito mais do que uma história. É a nossa vida. A nossa vida é bancada pelo papai. Só que muitas vezes a gente nem sabe que é ele que está por trás de tudo. Isso explica uma coisa muito curiosa. Se você for ver na Torá, a coisa mais grave que tem, a coisa que Deus fala com tanta ênfase é: não tenha outros deuses, não faça idolatria. Idolatria é uma coisa muito severa na Torá. Se você vai ver nos 10 mandamentos, o segundo mandamento que fala não terás outros deuses, ele é o maior que tem. É uma frase que enfatiza muito, é muito grave. Mas será que existe idolatria? Será que existe o que a gente lê no Tanakh? No Tanakh você vê que as pessoas se ajoelhavam para estátuas. Isso não parece uma coisa tão forte. Talvez tenha outras coisas que são mais complicadas hoje em dia. E é interessante que a Torá fala que a idolatria, Deus ele deixa bem claro, ela é uma proibição eterna. Deus fala: enquanto eu existir, toma cuidado com a idolatria. É muito curioso. Vocês sabem que o Talmud ele conta que tem dois grandes instintos, maus instintos, Yetzer Hará. O mau instinto ele tem duas vertentes muito fortes. Existiam duas vertentes muito fortes, hoje sobrou uma. Uma era a idolatria e a outra era relações proibidas. Os sábios não estavam mais aguentando esse Yetzirará. Eles se juntaram, eles tinham esse poder. Anshe Knesset Agdolá, que eram os membros da grande assembleia, eles rezaram, eles fizeram jejuns e eles fizeram um protocolo e falaram: Deus, tire o Yetzirará, tire essa tentação, esse desejo forte da idolatria dos nossos corações. E aí, de repente eles viram um fogo saindo e sumiu aquele desejo. Aquele desejo que tinha no Tanakh, você vê reis de Israel, você vê pessoas grandes caindo nessa tentação e adorando ídolos, que hoje em dia não faz muito sentido você ficar se ajoelhando para uma pedra, para uma montanha, para uma árvore. Era algo que eles não conseguiam se controlar. Essa idolatria, esse desejo da idolatria, eles conseguiram banir e sumiu. Depois tem história curiosa, outro dia a gente conta essa história, que eles tentaram tirar também é, o desejo por relações proibidas, e depois com isso o mundo parou, mas não é o tema de hoje. Eu queria falar sobre a idolatria. A idolatria, aparentemente, então sumiu. Então, por que
A Torá enfatiza que a idolatria é uma coisa para todas as gerações, uma coisa tão severa, é uma coisa que te desconecta totalmente de Deus. Prestem bem atenção, abram vossos corações. A Kabbalah diz que a idolatria não sumiu. A idolatria só mudou a sua forma de atuação. Idolatria não é negar Deus. Pega o bezerro de ouro. Deus, ele se revela no Sinai. Logo depois, 40 dias depois, eles fazem o bezerro de ouro. Eles esqueceram? Eles passaram, viram as 10 pragas. Eles viram a abertura do mar. Eles escutaram Deus falando os 10 mandamentos. O que aconteceu? Como pode ser que eles fizeram o bezerro de ouro? Diz a Kabbalah. Em nenhum momento eles estavam procurando substituir Deus. Mas eles queriam o que a gente chama de atalho. Eles queriam uma coisa palpável, uma coisa visível. Deus, de certa forma, é abstrato. Eu não vejo. Eu posso sentir, eu posso evoluir um pouco mais e conseguir realmente ter essa conexão, mas não é visível. Eles queriam um substituto para Moshe. Tanto é que se você for ver a história, Moshe some e eles falam, vamos agora fazer o bezerro de ouro. Não era um substituto para Deus, era um substituto para Moshe Rabbeinu. Só que eles queriam um intermediário, como todos nós queremos. A gente quer aqueles políticos que vão fazer o que a gente quer. É difícil o ser humano aceitar um líder verdadeiro. Ele prefere um líder que ele pode corromper, um líder que vai escutar as minhas vontades. Moshe Rabbeinu, ele é a mensagem direta de Deus, e nem sempre eles estão prontos para escutar a verdade absoluta. Vamos criar um ídolo, um líder que nós determinamos as regras. Hoje é muito raro você encontrar alguém que tem esse desejo muito forte de se ajoelhar para uma estátua. A idolatria hoje são os homens. Quando Deus nos livre, tem um problema de saúde. Quem virou agora o meu ídolo? É o bom médico, é o melhor médico. Eu tenho problema dos negócios? Não, pode deixar comigo, que eu conheço lá o caminho na prefeitura, eu consigo resolver lá com os ministros. Eu estou precisando de alguma coisa nos negócios? Não, eu tenho um especialista. Não é falta de fé. Mas de repente, eu coloco a minha esperança, eu deposito toda a minha fé no ser humano. Vamos deixar bem claro, não tem nada de errado e muito pelo contrário. Se tem um problema de saúde, eu vou procurar e devo procurar o melhor médico. Se tem alguma questão do âmbito físico, eu preciso procurar os peritos, eu preciso procurar os melhores caminhos pela natureza. Mas quando eu valorizo o meio e esqueço que o papai está por trás, esta é a idolatria moderna. Istadlut, esforço, é muito importante. E Deus quer que a gente faça o esforço, Ele quer que a gente faça por onde? Porém, nós precisamos lembrar que por mais que aquele rapaz ele se esforçou, ele foi lá, procurou um emprego, ele foi lá e construiu a sua padaria, expandiu a padaria, mas ele não, ele tem que lembrar da onde que veio a verdadeira ajuda. O filho da história, ele trabalhou, ele se esforçou, ele cresceu, mas quem foi que realmente financiou tudo? O papai. A pergunta é: quem você acha que está financiando a sua vida? E quando dá certo, para quem você vai mandar a carta?